Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar então sobre um tema muito importante que é autocura, mente e corpo em equilíbrio. E começamos falando sobre a importância de nos conscientizarmos da responsabilidade daquilo que estamos fazendo conosco. Quantas vezes somos nós que nem paramos para pensar na responsabilidade do bom pensar, do bom sentir, do bom agir e do bom falar? Quantas vezes somos nós que, em vez de acreditar a responsabilidade em nós, acreditamos a responsabilidade em Deus, em Jesus, na espiritualidade superior? Quantas vezes somos nós que já pedimos por saúde? Quem daqui quer saúde, levanta a mão. Aproveita. Todos nós queremos saúde? Alguém daqui já parou para pensar quantas vezes cria a imperfeição, a enfermidade? Alguém daqui cria algum tipo de enfermidade? Quem cria enfermidade aqui, levanta a mão. Vamos pensar e repensar na palestra de hoje. Existe esse pensamento que diz: a cura para qualquer doença está dentro de você e pode ser alcançada por meio da compreensão de sua história de vida. Eu vou repetir. A cura para qualquer doença está dentro de você e pode ser alcançada por meio da compreensão de sua história de vida. Alguém daqui já teve sentimentos negativos ou ainda tem sentimentos negativos? Estes sentimentos negativos nos fazem bem ou nos fazem mal? Eu não ouvi? Mal. Queremos este mal? Não. Depende de quem para evitarmos esses sentimentos negativos que nos fazem mal? Esses sentimentos negativos que nós criamos e que nos fazem mal, está associado à saúde ou à enfermidade? Eu não ouvi? E nós queremos o quê? Quantas vezes somos nós que esquecemos aquela frase que diz: me ajuda a te ajudar? Alguém daqui já ouviu isso? Me ajuda a te ajudar? Quantas vezes a gente pede ajuda, mas não se ajuda? Quantas vezes a gente pede auxílio, mas não se auxilia? Quantas vezes somos nós que pedimos por saúde, criando enfermidades, com o sentir, com o pensar, com o falar e com o agir? Vamos a um próximo pensamento que eu acho fantástico, que é o seguinte. Ele diz: se você está alimentando muitos sentimentos negativos em relação à sua vida, talvez seja a hora de fazer uma revisão antes que o corpo se manifeste por meio de doenças. Pela psicossomática, nós entendemos que a doença da mente se manifesta no corpo. Quantas vezes somos nós que estamos criando doenças não só para o corpo físico, mas para o perispírito, consequentemente para a alma? Quantas vezes somos nós que já tivemos pensamentos negativos? Alguém daqui já acordou de mau humor? Quem já acordou de mau humor aqui, levanta a mão. Boa! Quando nós acordamos de mau humor, qual é o sentimento que nós estamos criando? Positivo ou negativo? Bom ou ruim? Ruim. Qual é a energia? Positiva ou negativa? Esta energia negativa que nós estamos criando com o mau humor nos traz a saúde ou a enfermidade? Eu não ouvi, mas nós queremos o quê? Alguém daqui já expressou frases como: cuidado porque hoje nem eu estou me suportando? Sim ou não? Sim. Quando você tem esses momentos nos quais você nem se suporta, quais são as energias que você está atraindo para você? Positiva ou negativa? Negativa. Esta energia que nós atraímos e que nos faz mal está associada à saúde ou à enfermidade? Mas nós queremos o quê? Alguém daqui já pediu saúde para Deus? Quem pede saúde para Deus, levanta a mão. Boa! E quantas vezes a gente não se responsabiliza pelos nossos atos? Ação repercute em reação. Se a minha ação é boa, a minha reação será? Mas se a minha ação é ruim, a minha reação será? Quantas vezes a nossa ação está associada à enfermidade, mas mesmo assim pedimos para que Deus nos dê saúde. Ele vai nos dar saúde, mesmo que continuemos a criar enfermidade? Eu não ouvi. O que é que tem que mudar? Deus ou nós? Depende de quem para mudarmos?
Se só depende de nós, por que não mudamos? Estamos esperando o que ou quem para começarmos a fazer aquilo que já deveríamos ter feito há muito mais tempo. Um próximo pensamento que eu acho fantástico que diz o seguinte: inteligência emocional, liberte-se do que te faz adoecer. Estamos nos libertando daquilo que nos faz mal? Depende de quem para dizermos não para aquilo que nos faz mal e falarmos sim para aquilo que nos faz bem. Alguém daqui ainda se ofende com a atitude do outro? Sim ou não? Sim. Deveríamos nos ofender? Não. Depende de quem para não nos ofendermos? E quantas vezes a gente se ofende, pega a ofensa, leva para casa, divide com os familiares, vai dormir com ele embaixo do travesseiro para dormir agarradinho, acorda cedinho, sai, vai em busca do seu dia no trabalho, divide com os colegas de trabalho. Alguém daqui já parou para pensar no tempo em que ficamos remoendo aquilo que nos faz mal? Tempo este que nós poderíamos estar criando situações positivas. Quantas vezes somos nós que ainda nos detemos às situações que nos fazem mal, em vez de pensar naquilo que nos faz bem? Alguém daqui já ficou chateado com alguém? Sim ou não? Sim. Esta chateação passou de um dia, às vezes até existências. E quantas vezes somos nós que ainda estamos algemados, acorrentados a sentimentos que nós estamos criando com raiva, mágoa, rancor, ira, ódio. Tudo isso nos faz mal. Estamos criando veneno e não só criando, ingerindo. E quantos de nós sabemos que não devemos nos maltratar e mesmo assim a gente ainda se maltrata? Quantas vezes nós sabemos que a mágoa nos faz mal? E quantas vezes nós guardamos a mágoa? Existe um pensamento que eu acho fabuloso que diz assim: eu não consigo guardar nem dinheiro, como é que eu vou guardar mágoa? Só que a gente prefere guardar a mágoa do que o dinheiro, certo? Toda enfermidade é um reflexo de um padrão de comportamento. Toda enfermidade é um reflexo de um padrão de comportamento. Quantas vezes nós paramos para analisar quais são os nossos comportamentos diários? Será que eu dou vazão aos pensamentos negativos, às influências negativas? Alguém daqui já participou de alguma briga? Sim ou não? Sim. Quando está no calor da briga, qual o pensamento que vem em mente? Deixa para lá ou vai deixar ele continuar falando assim com você? Qual é o pensamento que a gente dá vazão? O primeiro ou o segundo? O segundo vai nos fazer bem? O segundo vai nos fazer bem, sim ou não? Não. E por que a gente dá vazão a ele? Deveríamos saber? Afinal de contas, estamos falando de quem? De nós mesmos. Se nós não sabemos de nós, quem saberá? Quantas vezes somos nós que perdemos o controle das nossas atitudes e aí justificamos como: olha, quanto mais eu peço para Deus, as coisas ficam mais difíceis. Alguém daqui já parou para pensar que talvez aquilo que você peça para Deus pode ser exatamente aquilo que você veio fazer nesta existência? Alguém daqui já parou para pensar que aquilo que você pede para Deus pode ser exatamente aquilo que você veio fazer nesta existência? E quantas vezes a gente fica olhando no relógio e fala assim: Deus, está demorando. E ele de repente responde: tá mesmo, filho, porque depende de nós e não dele. Estamos fazendo a nossa parte? Alguém daqui já ouviu falar que nós somos arquitetos, engenheiros do que pensamos, sentimos, falamos e agimos? Alguém daqui já ouviu falar que somos autores do livro de nossas vidas? Cada dia nós pegamos a caneta da responsabilidade e escrevemos uma nova história. Quantas vezes nós esquecemos que ação igual, resultado igual. Se você não mudar, as coisas não mudam. Se você não mudar, as coisas repetem. Mudar dói, ok, mas não mudar dói muito mais. Estamos preocupados em mudar? Quem quer mudar? Quem quer buscar a autocura? Levanta a mão. Quem quer a cura? Levanta a mão. Eu não iria falar para vocês, mas
Vou revelar para vocês um segredo, que nesta noite tem um médium de curas muito famoso aqui na casa, que vai atender a todos vocês que receberam senhas. Alguém daqui recebeu senha? Tem algumas ainda. Alguém quer essa senha para passar com ele? O médium é 10, gente. Olhou, curou. Quem quer passar com ele, levanta a mão. Levanta a mão. Tem gente olhando do lado. Se alguém levantar, eu levanto também para não ficar sozinho nessa. Quantas vezes nós queremos aquilo que é mais fácil, mais rápido? Se você falar que tem uma casa milagrosa e falar que só distribuem 100 senhas, eu durmo, passo a noite para segurar o lugar. Fazemos isso ou não? Sim. Alguém daqui já parou para pensar que a força que você muitas vezes busca fora está dentro? Quem quer um passe forte nesta noite, levanta a mão. Aproveita o momento porque os médiuns já estão calibrando os braços e a espiritualidade está anotando os nomes. Quem quer um passe forte, levanta a mão. Ninguém? Avisa o dirigente que nós não daremos passe essa noite. É isso? Alguém quer um passe nesta noite? Quantas vezes somos nós que vamos na casa espírita para tomar passe? Quantas vezes a criatura é questionada, onde você estava até essa hora? Não, fui lá no centro tomar um passe. A gente nunca fala que vai ouvir palestras. Eu fui lá tomar um passe, estava com uma nhaca, para ver se a nhaca ia embora. E quantas vezes a gente entra na câmara de passes e se blinda o suficiente para não receber as energias, porque a gente sai lá fora com os mesmos costumes, com a mesma rotina moral, emocional, mental. Quantas vezes somos nós que queremos transformações, mas não queremos nos transformar? Quantos de nós queremos melhoras, mas não queremos nos melhorar? E assim sucessivamente. Quantas vezes a gente não procura uma casa espírita? A gente procura um templo de milagres, porque muitos querem entrar com problemas, mas sair daqui sem eles. Vamos a um próximo pensamento? Esse pensamento eu acho fantástico. Allan Kardec, quem não conhece, codificador da doutrina espírita, ele diz o seguinte: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Alguém daqui quer chegar nessa ordem superior? Quem quer chegar na perfeição do espírito, levanta a mão. Última chance. Queremos chegar na perfeição do espírito, sim ou não? Sim. Só que alguém daqui já parou para pensar que todo o espírito que chegou na perfeição teve que corrigir todos os seus erros do trajeto? Quem tem que corrigir os erros do trajeto? E a gente pede para quem? Ele vai fazer? Sabemos disso? Sabemos ou não sabemos? E por que pedimos? Subiu um pensamento lá atrás, eu peguei, vai que dá certo. Bem mais fácil. E isso me faz lembrar um pensamento, uma frase, um ensinamento de Jesus. A facilidade está associada a qual porta? A porta estreita ou a porta larga? Eu vou repetir. A facilidade está associada a qual porta? Estreita ou larga? Mas Jesus pediu para que nós fôssemos para qual porta? Sabemos disso? Eu não vi. E por que a gente continua indo para a larga? O que a facilidade nos trouxe até hoje? Sofrimento. E por que a gente insiste em querer continuar atrás do mais fácil se a gente já sabe o resultado? Sofrimento. Próximo pensamento. Um dos principais fatores que determinam o aparecimento de uma doença é o quanto o indivíduo está vulnerável e desprotegido. Medo, tristeza, raiva, culpa, mágoa, frustração e sentimento de rejeição deixam a pessoa muito carregada. Alguém daqui já sentiu medo? Sim ou não? Sim. O medo é importante, mas não pode ser maior do que a nossa condição de afrontá-lo. Porque senão, gente, nós teremos medo de tudo e de todos. E tendo medo de tudo e de todos, nós não conseguiremos dar o passo adiante. Alguém daqui já ficou triste? Sim ou não? Sim. Quantas vezes, envoltos da tristeza, a gente se permite atrair energias ruins, com memórias ruins, com lembranças ruins? Alguém daqui já se sentiu um zero à esquerda? Sim ou não? Sim.
Alguém daqui já se achou a última bolacha do último pacote de Kardec? Sim ou não? Alguém daqui já se achou o bambambam? Sim ou não? Que bom, porque muitas vezes a gente só se acha o zero à esquerda e a gente não consegue enxergar em nós os nossos talentos, as nossas potencialidades. Sabe aquelas pessoas que vão fazer uma entrevista de emprego? A pessoa fala assim, quais são os seus talentos? Olha, na verdade eu não tenho nenhum. É melhor fazer o seguinte, chama o próximo, porque eu não vou servir para essa vaga. Sabe aquelas pessoas que destroem aquilo que mal construíram? Autossabotagem. Será que nós estamos incluindo a frustração? Sim ou não? Alguém daqui já ficou frustrado por alguma coisa? Sim. Alguém daqui já depositou expectativas no outro? Sim. Deveríamos ter depositado expectativas no outro? Não. Quantas vezes a gente fala assim, olha, eu estou muito chateado por aquilo que você fez. Eu jamais faria o que você fez. Correndo o risco da outra pessoa lhe responder, mas eu não sou você. Alguém daqui ainda guarda mágoa? Sim ou não? Sim. Alguém daqui já ficou magoado? Sim. Será que a mágoa não está associada ao mimimi? Sim. Sim ou não? Sim. Deveríamos ficar com mimimi? Ou o que passou, passou. O que importa é daqui para frente, porque quantas vezes, gente, nós ficamos paralisados por conta da mágoa, revivendo, remoendo aquilo que nos aconteceu, ou que alguém fez conosco. E quantas vezes a gente não dá o start que precisamos ter, quantas vezes a gente fica vivenciando uma situação que nem é nossa, é dele, porque quem nos magoou foi ele, quem teve a atitude equivocada foi ele, e não nós. O que ele faz é responsabilidade dele. O que nós fazemos, aí sim, é nossa responsabilidade. Culpa. Alguém daqui já sentiu culpa? Sim. Vai adiantar ficar com a âncora da culpa nas costas? O que é que nós precisamos fazer? Identificar os equívocos e procurar não fazer mais. Recordando Jesus, alguém sabe a frase que Jesus profere? Vá e não peques mais. Estamos sintonizados com esse ensinamento? Sim ou não? E por que a gente ainda se culpa? Porque nós estamos sintonizados. Deveríamos estar? Deveríamos estar sintonizados com a culpa? Ele faz bem ou faz mal? Sabemos disso? E por que a gente ainda fica se alimentando, nutrindo da culpa? Opa! Alguém daqui ainda cultiva raiva? Sim ou não? Sim. Quem daqui cultiva a raiva, levanta a mão. Boa. Eu fico imaginando então aquelas pessoas que não sentem raiva quando esquece o cantinho do dedo no cantinho do móvel, sabe? Que sobe aquela sensação de amor, de paz, de esperança. Alguém sente raiva? Sim ou não? Sim. Sentimos, mas nós precisamos estar vigilantes para que a raiva não se torne maior do que as nossas virtudes. Temos momentos de raiva, mas quantas vezes a gente ainda segura a raiva e a raiva se transforma em coisas muito maiores? Quantas vezes a espiritualidade nos adverte dos monstros mentais, psíquicos que nós criamos quando estamos latentes de raiva, de rancor, ódio, ira. Alguém daqui já parou para se olhar no espelho quando está com raiva? Olhe. Uma outra frase que eu acho fantástica de André Luiz: corrijamos a nós mesmos antes que o mundo nos corrija. Todos sabemos proclamar os méritos dos pensamentos positivos, entretanto, não há pensamento positivo para o bem sem pensamento reto. Ou seja, ainda tropeçamos? Ok, mas precisamos entender que não estamos aqui para tropeçar toda a existência. Nós precisamos ter aquele momento de falar, opa, pisei na bola, mas procurar não pisar na bola. Isso não pode ser comum, natural. O certo não deixa de ser certo só porque a maioria continua fazendo errado.
O certo não deixa de ser certo só porque a maioria continua fazendo errado. Se eu sei que a minha atitude foi equivocada e que essa atitude equivocada me fará mal, por que eu vou reincidir? Se eu não quero o mal, e sim o contrário, se eu quero o bem. Essa é bacana. O corpo e a mente não foram feitos para carregar sentimentos ruins e quando eles acabam acumulados, o corpo encontra formas de manifestar os problemas, dando origem às doenças. Alguém daqui já ouviu frases como por que Deus permite que isso esteja acontecendo comigo quando passa por algum tipo de enfermidade? Sim ou não? Mas quem foi que criou a enfermidade, você ou Deus? Quem é responsável por buscar a cura? Mas a gente pede para quem? E Ele vai nos dar? Porque se nos desse pela nossa postura que continua a mesma, logo em seguida estaríamos atraindo as mesmas energias que nos trouxeram a enfermidade. O que é que precisa melhorar? O poder maior de Deus ou somos nós que precisamos estar mais vigilantes com aquilo que nós estamos construindo, de bom ou de ruim? Eu não ouvi. E estamos mais vigilantes? Vamos estar quando? Subiu um pensamento, eu peguei, só Deus sabe. É isso? Quem tem que saber? Eu não ouvi. Entendemos a responsabilidade? Alguém daqui já ouviu falar assim, as coisas estão ruins pela vontade de Deus. Deus é que sabe o que faz. Já ouvimos isso? Como se Deus quisesse que o seu filho ficasse sofrendo. É a vontade de Deus ou a sua que não faz absolutamente nada para sair daquela situação? Não é mais fácil jogar a responsabilidade para Deus do que assumir que você não está fazendo nada para sair daquela situação passiva, em vez de termos uma atitude ativa? Ou seja, o que eu fiz para cair no buraco? Então eu preciso prestar atenção qual foi o caminho que eu escolhi que me fez chegar até o buraco. Fazemos isso? Deveríamos fazer? Alguém daqui é responsável pelo que pensa? Quem é responsável pelo que pensa aqui? Levanta a mão. Boa. Alguém daqui já pediu para que Deus arrancasse das nossas mentes pensamentos ruins? Quem colocou lá dentro? É responsabilidade de quem não colocar. Mas já que colocamos, é responsabilidade de quem transformar o negativo em positivo? Mas pedimos para quem fazê-lo? O nosso amigo fez assim, tipo influência, é isso? Só que nós temos sempre a última palavra, se eu quero ou se eu não quero a influência, seja ela positiva ou negativa. Eu posso falar, cai no buraco, só que a decisão vai ser dele, se vai se jogar no buraco ou não. A influência negativa, ela procura aquilo que existe de menor em nós, trabalha nas fraquezas. A obsessão se dá não por aquilo que existe de maior, e sim de menor, ou seja, não cria e sim amplia aquilo que já existe dentro de nós. Paramos para pensar nisso? Podemos responsabilizar o outro por aquilo que nós fizemos? Eu não ouvi. E quantas vezes a gente responsabiliza, olha, se não fosse pelo obsessor, a minha vida estaria a mil maravilhas. Alguém daqui já pensou isso? Sim ou não? A obsessão se dá pela lei de Afini. Se é pela lei de afinidade, então nós pensamos, sentimos, falamos e agimos exatamente igual àqueles que rotulamos como causador de nossas aflições, certo? Quem é o responsável pela nossa fraqueza moral? Mas nós depositamos, nos isentamos e jogamos a responsabilidade para quem? Para o outro. Uma frase de Joana de Ângeles: a batalha mais difícil de ser travada ocorre no teu mundo íntimo. Ninguém a vê, a aplaude ou a censura. É tua. Vitória ou derrota pertencerá a ti em silêncio. Nenhuma ajuda exterior poderá contribuir para o teu sucesso, ou conjuntura alguma te levará ao fracasso. Joana de Ângeles. Por quê? Porque ninguém consegue ajudar aquele que não quer ser ajudado. Ninguém consegue ajudar aquele que não quer ser ajudado. Quantas vezes somos nós que pedimos ajuda, saímos lá fora e continuamos exatamente iguais? Alguém daqui tem ações negativas? Sim ou não? Sim. Mas queremos reações o quê? Não funciona porque ninguém colhe aquilo que não plantou. Se você quer colher bons frutos, você precisa semear boas
Se você está colhendo frutos ruins, é sinal que você está semeando sementes. Quem precisa mudar? Quem é o semeador da sua existência? Alguém daqui já ouviu aquela frase que diz: a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória? Existe um outro pensamento que diz que Deus, Ele é tão bondoso que nos dá o livre arbítrio para plantarmos o que quisermos. Só que Deus é justo. Ele é tão justo que cada um de nós colherá exatamente aquilo que plantar. Estamos cientes daquilo que estamos plantando? Alguém daqui já ouviu falar em síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Sabe aquelas pessoas que dizem assim? Eu sou assim, quer gostar de mim, goste do jeito que eu sou. Já ouvimos isso? E aquelas outras pessoas que dizem assim: eu sou muito bom, mas não pisa no meu calo. Dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Comigo é assim, bateu, levou, não levo desaforos para casa. Já ouvimos isso? Quando nós temos esse tipo de pensamento, nós estamos associados ao mundo primitivo, que é olho por olho, dente por dente, ou um mundo melhor, que é o mundo de regeneração? Primitivo? Quem daqui quer ir para um mundo melhor, levanta a mão. Última chamada. E vamos como? Se a gente não muda, porque nós esperamos mudanças. Alguém daqui tem algum amigo que já tenha pedido para que Deus o ajudasse a ganhar no prêmio da Mega Sena da virada? Sim ou não? Até dinheiro a gente pede para Deus. Quantas vezes somos nós que esquecemos que tudo é fruto do nosso trabalho? Se você ficar sentadinho no banquinho do comodismo, você vai conseguir alcançar os seus objetivos? Sim ou não? Mas quantas vezes a gente não faz a nossa parte, mas fica sentadinho reclamando? Alguém daqui já ouviu alguém dizer que a grama do vizinho é mais verde? Mas alguém daqui já parou para pensar por que a grama do vizinho é mais verde? Será que ele está gerenciando, aproveitando o seu tempo para tratar do seu gramado? Enquanto o outro, em vez de tratar do próprio gramado, ele perde tempo olhando para o gramado dos outros. Paramos para pensar nisso? Eu não ouvi. Deveríamos pensar, até porque o tempo não para. Cada segundo que passa é um segundo que não voltará jamais. Cada ano que passa é um ano a menos aqui no veículo físico. E o que estamos fazendo para sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos? Quantas vezes nós ainda encontramos espíritos bitolados, limitados, que querem acreditar que esta é a única existência. E para isso não faz o mínimo para sair daqui muito melhor, aprendendo a amar a Deus, a se amar e amar o próximo. Alguém daqui ama a Deus? Quem ama a Deus, levanta a mão. Quem daqui se ama, levanta a mão. Quem daqui ama o próximo, sem olhar para o lado, para ver quem é o mais próximo, levanta a mão. Ok. Existe uma frase que diz que ninguém ama a Deus sem antes amar o seu próximo, assim como ninguém ama o seu próximo sem antes amar a si mesmo. Quem daqui ama o seu próximo, levanta a mão. Alguém daqui ainda vibra negativamente para alguém? Quem vibra negativamente para alguém, levanta a mão. Ninguém? Só uma pessoa no fundo, aqui na frente. Ok, de vez em quando, boa. Alguém daqui já vibrou negativamente para algum político? Sim ou não? Sim. Ele não é um alguém? E quantas vezes a gente quer acreditar que vibrar negativamente são para aquelas pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade? E quantas vezes Jesus disse: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E isso quer dizer a todos, independente de quem sejam, onde estejam, amamos o nosso próximo. Sim, alguém daqui já foi atropelado na feira com aquele carrinho lotado que passa bem no cantinho do dedo? Sim ou não? Além da sensação de dor, qual é a sua vontade? De dar um abraço e dizer eu te amo? Ou abraçar o pescoço? Eu não ouvi. Qual é a energia que nós criamos, positiva ou negativa? Vibramos de forma positiva ou negativa? Isso porque ninguém vibra negativamente para ninguém. Alguém daqui já saiu atrasado de casa, torcendo chegar no ponto de ônibus e até 5 minutos o seu ônibus passar e não pegar nenhum trânsito? Sim ou não? Sim. Até iniciamos o processo, saímos de casa atrasados, correndo, chegamos no ponto, olhamos para a esquerda e visualizamos o ônibus. Ele está vindo, olhamos no relógio, está no horário, vamos chegar a tempo, que bacana.
Só que a gente deu o sinal para o ônibus do jeito que ele veio, ele foi. E aí sobe aquela energia de paz e você vibra para ele, para a mãe, para toda a família. É assim que ainda funciona? Sim ou não? Vibramos positivo ou negativamente para o motorista? Eu não ouvi. Isso porque ninguém vibra negativamente para ninguém. Alguém daqui já foi fechado no trânsito? Sim ou não? Além do reflexo de você tirar o carro, qual foi aquele sentimento que você sentiu na hora? Amor. Você sentiu vontade de fazer o quê? Alcançá-lo para beijá-lo? Sim ou não? Vai com Deus, meu irmão. Não é isso? Porque se eu te pego, não é assim? Quantas vezes somos nós, gente, que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ainda criamos energias densas e não paramos para perceber que essas pequenas atitudes geram grandes transformações no nosso perispírito. Quantas vezes são essas atitudes que muitas vezes a gente nem se dá conta, mas são elas que acumuladas vão fazendo mal. E às vezes a gente se pergunta, mas por que eu estou com essa nhaca? Alguém daqui já ficou o dia inteiro pensando caca? Sim ou não? Sabe aquele dia que você acorda já dizendo, hoje vai ser aquele dia. Alguém daqui já pensou nisso? Sim ou não? Entra no metrô lotado e fala, não, é hoje. É hoje, tô vendo tudo, é hoje. Alguém daqui já pensou nisso? O que você está atraindo para você? Um dia bacana ou um dia ruim? E aí quando você tem um dia ruim, você se conscientiza por que você teve um dia ruim? Ou você discute com Deus? Poxa, eu pedi um bom dia e olha o dia que você me deu. Quem foi que te deu esse dia? Deus ou você mesmo? Eu não ouvi. Quantas vezes nós podemos respirar? 1, 2, 3 milhões de vezes. Fazemos? Se alguém pisar no nosso pé, pronto. Está feita a conexão de amor. Não é assim? Sim ou não? Alguém daqui já foi acotovelado no metrô? Além da dor, qual o sentimento que você criou e vibrou para a criatura? Positiva ou negativa? Eu não ouvi. Isso porque ninguém vibra negativamente para ninguém. Paramos para perceber quando a espiritualidade diz que muitos de nós muito falamos e pouco fazemos, que já passou do tempo de muito fazer e pouco falar, porque o que faz com que o espírito seja melhor não é aquilo que ele fala, é aquilo que ele faz. E nós estamos fazendo o quê? Com as oportunidades que nós temos todos os dias, de pensar, repensar e refletir em nossas próprias atitudes. Alguém daqui já parou para pensar, repensar e refletir em suas próprias atitudes? Recordando Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, se questionava todos os dias o que havia feito de positivo e negativo, para que no dia posterior ampliasse o positivo e diminuísse o negativo. Alguém daqui faz isso? Sim ou não? Deveríamos fazer? Depende de quem para fazermos? Olha só, se só depende de nós, não depende desse nem daquele, a gente não faz por quê? Eu não ouvi. Somos humanos? Boa! Existe uma frase da espiritualidade que diz que nós não somos humanos. Nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana e não seres humanos, ou melhor, espíritos vivenciando uma... Vou repetir. A espiritualidade diz que nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana e não seres humanos vivenciando uma experiência espiritual. Somos espíritos impuros e incompletos, sim ou não? Somos ou estamos. Quando eu digo sou, eu já determinei o meu papel e quem eu realmente sou. Quando eu digo estou, eu posso mudar a qualquer momento. Eu sou ou estou? E depende de quem para sairmos desta posição, como disse Kardec, da situação inferior para a superior. E se nós continuarmos acreditando que nós estamos ou somos imperfeitos, quando passaremos a nos enxergar como espíritos capazes do passo adiante? Tudo começa no mental. Se eu coloco na minha cabeça que eu sou burro, alguém vai conseguir me convencer que eu sou inteligente? Isso no nosso dia a dia. Sabe aquelas pessoas que ainda despreparadas falam para os filhos que eles são burros? E quantos desses filhos acreditam que realmente são burros? Paramos para perceber isso? O quanto o poder da mente influencia em nós?
Me diga o que você acredita e você será. Me fale no que você acredita e você será. Se você se acreditar imperfeito, imperfeito você será, porque ninguém conseguirá te convencer do contrário. Se alguém disser para você que você não tem condições de melhorar e você acreditar, quando é que você passará a mudar esta sintonia, esta frequência? Quando? Eu não ouvi. Nem na próxima, enquanto a gente não mudar, as coisas não mudam. Por que existe a reencarnação? Para que as coisas se modifiquem ou para que a gente modifique as coisas? Perceberam? Se eu continuar com este pensamento, eu levarei este pensamento para o outro lado. Quantas vezes nós esquecemos que os espíritos dão sequência exatamente do ponto de onde pararam na existência física? O viciado continua viciado do outro lado. E não só vício nas drogas lícitas e ilícitas, mas nas drogas, nas viciações mentais e emocionais. Quantas vezes a gente não para pensar nisso? Se eu desencarnar agora, eu darei sequência exatamente do ponto do qual eu me encontro. Eu quero me encontrar neste ponto do outro lado, ou eu quero me encontrar num ponto melhor? Eu não ouvi. A natureza não dá saltos, ninguém muda da noite para o dia, sabemos disso? Então, para chegarmos do outro lado melhores, nós precisamos estar aqui. Simples assim. A inteligência emocional considera que todas as doenças são originadas pelas emoções e sentimentos em desequilíbrio. Os problemas de saúde são manifestações do inconsciente que está sinalizando situações mal resolvidas, emoções em deficiência ou excesso. Quantas vezes somos nós que, em vez de adquirirmos aquilo que nos faz bem, somos nós aquilo que ainda nos apossamos daquilo que nos faz mal. Eu vou pedir para que todos fiquem em pé, por gentileza, só para a gente fazer um pequeno exercício. Boa. Eu vou pedir então para que todos nós agora olhemos para o lado, esquerda, direita, para frente, para trás. A gente vai olhar nos olhos das criaturas, vamos dar um abraço e dizer a elas, eu te amo. Pode abraçar, hein? Qual foi a sensação que nós sentimos? Boa ou ruim? Eu não ouvi. Boa. Fazemos isso lá fora. Quanto amor. Tem gente pulando as cadeiras para abraçar lá atrás. Boa. Aqueles que já expressaram seu mais sublime sentimento, pode sentar-se. Quantas vezes lá fora a gente faz aquilo que nos faz mal, em vez de fazer aquilo que nos faz bem? Sabe aquelas pessoas que estão juntas dentro da mesma casa, onde estão entregues à tecnologia? As pessoas estão hoje conversando mais pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Não conseguem mais olhar nos olhos, pegar na mão, dar um abraço. Tem uma pessoa no quarto, outra pessoa na cozinha. Do quarto escreve, o jantar está pronto, da cozinha responde, quase lá. Quantas vezes nós saímos juntos, estando separados, cada um olhando a sua rede social? Será que nós estamos convivendo com o próximo? Nos dando oportunidades para aprender e ensinar? Sim ou não? Deveríamos aproveitar esta troca? Depende de quem aproveitarmos esta troca. E por que não aproveitamos? Vamos falar sobre livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? A liberdade de escolha de trilhar por este ou por qualquer outro caminho. Só que o caminho que você escolher vai gerar uma consequência. Alguém daqui já parou para pensar no resultado do que você pensa? Alguém daqui já parou para pensar no resultado do que você fala? Alguém daqui conhece algum amigo que já tenha expressado frases como, desculpa, quando eu vi já tinha falado? Sim ou não? Depois que você arremessa a pedra, acerta e machuca, aí você vai se desculpar? Quantas vezes nós já pedimos desculpas?
Boa. Quantas vezes, no máximo, nós deveríamos ter acertado essa pedra? Uma, pelo menos, porque quando você faz aquela atitude que sabe que é errada, você tem a responsabilidade de não fazer mais. Jesus disse, vai e não peques mais, não disse à toa. E nós fazemos isso? Estamos atentos ao nosso livre-arbítrio? Sim ou não? Cada um de nós pode criar o que quiser, mas tudo aquilo que você criar vai gerar uma consequência, seja ela positiva ou negativa. Sabemos disso? Estamos utilizando bem o nosso livre-arbítrio? Deveríamos utilizar às vezes ou sempre? Porque às vezes, pode ser justamente às vezes que a gente se compromete 1, 2, 3 existências. Quantas vezes em um ato de impulsividade, impensado, a gente se compromete? Alguém daqui já ouviu falar daquela história de uma pessoa que martelou a mão do próprio filho? Ele tinha trabalhado a vida inteira, conseguiu com fundo de garantia comprar um caminhão para trabalhar de conta própria. O dia que ele foi à empresa assinar todos os papéis, e aí ele volta para casa todo feliz, compra o seu caminhão, deixa o seu caminhão e sai por uns instantes. Quando volta, percebe que o seu filho estava arranhando, desenhando no próprio caminhão. Enfurecido, ele pega a primeira ferramenta que ele acha, começa a golpear a mão do próprio filho para que ele não fizesse mais. Ele só para quando a esposa o chama à consciência. Levam rapidamente a criança até o hospital. Chegando lá, vai direto para a sala de cirurgia. Passados alguns dias, a criança, infelizmente, teve todos os dedos amputados. E na primeira visita do pai para com o filho olha para o pai em lágrimas e pergunta: pai, o senhor ainda está de mal de mim? E o pai responde: não, meu filho, claro que não. Então, se o senhor não está mais de mal de mim, será que os meus dedos vão voltar a crescer? Muitas vezes somos nós que não pensamos nas atitudes que nós temos. Muitas vezes é um caminho quase sem volta e que nós precisamos mais do que nunca pensar antes de fazer, pensar antes de falar, pensar antes de sentir. Fazemos isso? Sim ou não? Deveríamos fazer? Sim. Depende de quem para isso? E não fazemos por quê? Existe uma frase da espiritualidade para a gente já ir encerrando, que estamos onde e com quem precisamos estar. Estamos onde e com quem precisamos estar. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu vou ter que tolerar para não precisar voltar na próxima? Já ouvimos isso? Sim ou não? Só que a tarefa era tolerar ou respeitar? Se a lição era respeitar e a gente só está tolerando, lição não colocada, ou melhor, lição não aprendida, lição repetida. É esse o pensamento, sim ou não? Sim. Ok, adivinha com quem você voltará na próxima existência? Existe acaso? Ou você que cria o caso? Eu não ouvi. Quantas vezes somos nós que passamos por aquilo que precisamos passar, mas por quê? Por punições, por castigos ou por aprendizado? Eu não ouvi. Quem quer o aprendizado da dor, levanta a mão. Mas quantas vezes a gente, pelo livre-arbítrio, cria a dor e, consequentemente, teremos que resolver esta passagem com dor. Existem duas maneiras de evoluirmos, a dor e o amor. Optamos por qual? O amor? O amor é seguir Jesus. Quem daqui segue Jesus, levanta a mão. A gente tenta, eu adoro essa palavra porque chega a me dar urticária e eu vou dizer por quê. O que foi que Jesus disse? Vai e não peques mais, ou vai e tente não pecar mais? Até porque nós precisamos... Porque senão, gente, nós vamos ficar sempre caminhando sem sairmos do lugar. Sempre com a muleta e com a desculpa do, eu estou tentando, não deu, mas na próxima vai rolar. Sabe aqueles espíritas que dizem assim, se eu não fizer nessa, eu faço na outra? Esquecem do compromisso que assumiram nesta. E aí eles acabam retornando, muitas vezes, com mais débitos do que quando aqui chegaram. E quantas vezes nós temos a possibilidade, e olha, muitos de nós, se não todos nós, reencarnamos com muito mais do que precisamos para alcançar o sucesso reencarnatório.
E quantos utilizamos esse talento? Alguém daqui já reclamou da vida? Sim ou não? Alguém daqui já parou para pensar que neste exato momento existem vários espíritos lá fora sem perspectiva de vida nenhuma, que passam por dificuldades muito maiores do que a nossa? E quantas vezes eles não reclamam tanto que nós reclamamos? Nós deveríamos fazer o quê? Reclamar ou agradecer? Eu não ouvi. Mas nós fazemos o quê? Depende de quem para agradecermos. E por que não fazemos? Hoje nós vamos falar sobre a eficácia da prece, da questão da autocura. A espiritualidade atua, trabalha, fazendo que essas informações cheguem a cada um de nós para que não tenhamos as mesmas desculpas do eu não sabia, eu não me lembro. Hoje, essas informações estão disponíveis em todos os cantos e recantos do mundo. A pergunta é: quantos de nós nos esforçamos em alcançá-las? O conhecimento se dá como? Nós precisamos ir ao encontro do conhecimento ou é só pedir para que Deus nos dê? Eu não ouvi? Ir ao encontro? Quem daqui pede sabedoria para Deus, levanta a mão. E você está indo ao encontro como? Matrix, esperta aqui, pronto, está todo mundo sabendo. Quantas vezes nós não nos esforçamos para ler, para estudar, para aprender, e a gente quer ficar sentadinho falando: Deus, me dê sabedoria. Cadê o seu trabalho e esforço? Cadê o seu mérito em adquirir a sabedoria? Sabe aquele aluno que vai à escola e não quer estudar, mas quer chegar no final do ano e passar para o próximo ano? Conhecemos alunos assim? Sim ou não? Ele precisa estudar para ter boas notas e conquistar a passagem de um ano para o outro? Sim ou não? Alguém daqui tem filhos que estão nessa mesma situação? Sobrinhos, amigos? Sim ou não? E quantas vezes eles reclamam quando vai ter prova? Mas sabe quando chega o final do ano, que começa a bater aquela preocupação: será que eu vou ficar de recuperação? Mas se você tivesse estudado, se você tivesse se preparado, você teria tirado boas notas e agora no final do ano você estaria de boa, não estaria preocupado. Se você ficar lá de recuperação, se você vai levar bomba. Assim se dá na vida. Quantas vezes a gente não estuda a nossa existência, vai mal nas nossas provas existenciais, quando chega no final da vida está preocupado. E agora como que eu vou voltar desse jeito? Alguém daqui já parou para pensar como pode voltar? Queremos voltar melhores ou piores? Se nós desencarnássemos agora, voltaríamos melhores? Voltaríamos igualzinho. Igual? Sim ou não? Igual? E nós encarnamos para quê? Para melhorar. Alguém daqui já parou para pensar quanto tempo nós perdemos no astral, na erraticidade, envolvendo vários engenheiros astrais, definindo a programação reencarnatória, nos preparando para reencarnarmos, definindo os papéis que teríamos aqui no veículo físico, quais seriam os nossos familiares, aonde atuaríamos profissionalmente, como estaríamos evoluindo. Todo esse trabalho, muitas vezes, a gente pega e joga fora, porque exclamamos aquela frase que eu disse anteriormente: se eu não fizer nessa, eu faço na outra. Já paramos para pensar nisso? Sim ou não? Agora os encarnados. Pessoal, eu vou terminando por aqui. A gente tinha mais algumas coisas para mostrar, mas o horário pede para que a gente interrompa. Diga. Você hoje deu muitas reflexões para a gente. Você está aqui e você sabe dessas reflexões. Por que você está aqui? Justamente para aprender junto com vocês. Até porque é o meu livre-arbítrio em querer atuar comunicando. E muitas pessoas que têm a possibilidade de comunicar dizem assim: quantas vezes a gente ouve assim: eu jamais vou ser palestrante, eu vou revelar uma coisa para vocês. Quando eu fiz o curso, que foi o curso básico, depois vem o curso Aprendiz do Evangelho, depois vem o Mediúnico, curso de passes, enfim, tudo isso leva um tempão. E quando vem a resposta desse curso, é pelo mentor que vem uma mensagem, dizendo onde você vai atuar, se você vai dar passes, se você vai psicografar, se você vai fazer palestras. E aí veio no meu: você será palestrante. Entregou errado. Só que eu não gosto de falar em público.
né? Eu não gosto de falar em público, mas aquilo que você se compromete, vem na consciência e você fala assim, opa, é isso, é esse o caminho. Você sente aqui dentro que você está no caminho correto. Agora, quando você se desvia, se afasta daquilo que você se comprometeu, as coisas parecem que começam a dar errado, e aí faz você pensar, fala assim, peraí, peraí. O que eu estou fazendo para me sentir desse jeito? Me sentindo vazio. E aí quando você começa a analisar e começa a perceber as coisas, e quando você encontra o caminho, poxa, preenche aquela lacuna de uma tal maneira que hoje eu me sinto feliz de estar aqui dividindo um pouquinho com vocês do pouquinho do conhecimento que eu tenho. É fantástico, porque cria a possibilidade para que nós pensemos, mas a vontade final é de cada um de vocês. Todos vocês têm o livre arbítrio de querer ou não pensar, repensar naquilo que foi dito essa noite. Luz e paz a todos, muito obrigado pela participação. Obrigado.